destacar. Agora, a análise, por que isso acontece? A primeira condição é satisfeita. Quem é o delta desse polinômio? Quem é o delta desse polinômio? Quem é? É o b ao quadrado. Entendido? A ironia. B ao quadrado. Menos o quê? 4a vezes o c. Mas quem é isso? É A2 menos 4AB mais 4B2. Que é igual a quê? A menos B. A menos B não. É A menos 2B ao quadrado. Assim, θ é positivo, ou seja, terá duas raízes reais, se e somente se, sempre vai ter raiz, porque o delta é maior que ou igual a zero, tá? Mas vai ter duas raízes reais, se somente se o A for o quê? Diferente de 2B. Primeira conclusão, eu terei esse polinômio quadrático possuirá duas raízes reais distintas, se somente se o A for diferente do 2B. Então, isso é a condição necessária para ter essa entrada. É uma condição necessária para ter essa entrada, é que o A seja diferente do 2B. Tá certo? Agora, vamos lá. Se o A é maior do que B, se o A é maior do que B, não, o A já é maior do que B. Se o A é maior do que 2B, eu tenho duas raízes. As raízes de quem? Desse polinômio. As raízes Z1 e Z2 são dadas por... Quem é Z1? Quem é Z1? Quem é? É menos B, que é menos A, tá certo? Mais a raiz de delta. Se o A é maior do que 2B, quem é a raiz de delta? Quem é? É o módulo de A menos 2B, que é quem? A menos 2B, mais A menos 2B, sobre 2A, que dá 2B. Quanto é que dá isso? Tem que dar menos 2B sobre 2B, que é menos 1. Então, uma raiz é menos 1. E quem é a outra raiz? E quem é a outra raiz? Quem é a outra raiz Z2? Quem é? Z2. Quem é a outra raiz Z2? Quem é? Vai ficar menos A mais 2B, correto? Porque fica menos, né? Fica isso. Isso aqui é mais, é o menos B mais raiz de delta sobre 2A. E qual é a outra raiz? Menos B, que é o menos A, menos raiz de delta, então menos raiz de delta fica o quê? Menos A, mais 2B, sobre quem? Sobre 2B. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá menos 2A mais 2B sobre 2B, isso aqui fica B menos A sobre quem? Sobre B, que é 1 menos A sobre B. Agora observe. Eu estou analisando um caso em que o A é maior que 2B, né? Então, se o A é maior do que 2B, presta atenção. O que é que acontece com A sobre B? O A sobre B é maior que 2. Então, quando eu multiplico por 1, menos 1, fica isso aqui, fica menor do que menos 2. Então, se eu somar um dos dois lados, 1 menos A sobre B, fica menor que menos 1. Então, essa segunda raiz Z2, ela é isso aqui, ela é menor do que menos 1. Conclusão? Qual é a conclusão? Olha o que eu tenho, ó. Olha o que eu tenho. Tem a reta numérica, uma raiz é menos 1, que é o Z1, e a outra raiz é o Z2, que é menor que menos 1. Qual é a condição para haver a entrada? Qual é? Existe
esse polinômio tem que possuir duas raízes reais e distintas. Se o A é maior do que 2B, tem duas raízes reais e distintas. Mas, além disso, tem que existir um θ aqui, tal que o cosseno de θ esteja entre essas duas raízes. Eu posso ter um θ tal que o cosseno de θ esteja aqui? Não, porque o cosseno de qualquer ângulo é maior do que menos 1. Então, essa condição aqui, olhando para cá, ó, se somente se esse polinômio possui duas raízes reais e distintas, e existe θ aqui dentro, tal que o cosseno de θ esteja entre as duas raízes. Isso não ocorre nesse caso. Neste caso, não há a entrada. Tá certo? Neste caso, não há a entrada. Daí, vou colocar de preto. Daí, neste caso, de azul, porque ainda estou... Daí, neste caso, não há a entrada. Daí, neste caso, não há a entrada. Ok? Qual é o outro caso? Qual é? O A menor do que 2B. Então vamos lá, meu filho. Se o A é menor que 2B, haverá entrada. Por quê? Ó? Se o A é menor do que 2B, as raízes desse polinômio aqui, Z1 e Z2, Z1 e Z2, são dadas por... Quem é Z1? Z1, quem é, ó? É menos B, que é menos A, tá? Menos B, que é menos A, mais raiz de delta. Olha, se o A é menor que 2B, quem é a raiz de delta? É o módulo de A menos 2B, que é o quanto? 2B menos A. 2B menos A. Sobre quem? Sobre 2A, que é quanto? 2B. Então, isso aqui fica o quê? Fica 2B menos 2A sobre 2B, que fica o quê? B menos A sobre B. Tá? Tá bom? Isso aqui é 1 menos o quê? A sobre B. Só que eu estou analisando o caso em que o A é menor que 2B. Então, o A sobre B é menor do que 2, tá certo? Menos A sobre B é maior que quanto? Que menos 2. Então, eu quando subtraio 1 menos A sobre B, é maior que menos 1. Então, isso aqui é maior que menos 1. Olha aí, viu? Z2 é maior que menos 1. E quem é a outra raiz Z2? Quem é? Z2. Quem é? É menos A, menos 2B, mais A sobre 2B, que dá quanto? Menos 2B sobre 2B, que é menos 1. Aqui eu tenho. Por quê? Porque aqui a situação é, acompanhe comigo. Está aqui o menos 1, está aqui a outra raiz, o quê? Z2, maior que menos 1. E claramente, aqui é a Z1, desculpa, Z1. Aqui é a Z2, né? Aqui é a Z1, não, aqui é a Z... aqui é a Z1. E essa daqui é a Z2. Pronto. E nesse caso, claramente, eu consigo um θ, tal que o cosseno de θ está aqui no meio. Não consigo? Não consigo? E se eu consigo um θ tal que isso aqui está no meio, então eu consigo um θ, tá? No intervalo, e eu consigo θ nesse intervalo aqui, tal que o cosseno de θ está aqui no meio. Melhor, vou reformular. Nesse caso, eu consigo um θ aqui, tal que o cosseno de θ cai bem aqui. E aí, você vai ter isso menor do que zero. E, portanto, haverá a entrada.
Neste caso, haverá entrada. Entendido? Neste caso, haverá a entrada. Então, moral da história. Quando haverá essa entrada? Haverá essa entrada se e somente se o quê? O A for... o A for menor que 2B. Se o A for igual a 2B, não haverá entrada, porque eu não tenho duas raízes reais distintas. E se o A for maior, não haverá também. Então você já sabe por que eu desenhei daquela forma. Tá? Se o A é maior... eu estou analisando esse caso, que não tem raio negativo nem raio igual a zero. Então, quando é que haverá a entrada? A entrada, ocorrerá essa entrada, se somente se o A for o quê? Maior do que 2B. Maior não. Menor do que 2B. Porque nessa situação, para haver a entrada, você precisa ter isso. 2B maior do que A, maior do que B, maior do que zero. Essa é a situação em que haverá essa entradinha aqui. Explicado para você? Hã? Desculpa. Não. É isso aqui, desculpa. Haverá entrada quando A for maior do que... Não. A menor do que 2B. Estava certo? Estava. Então é 2B, está certo. A maior do que 2B, não haverá entrada. Tá? A entrada é 2B maior do que A, maior do que B, maior do que zero. Esse é o caso em que haverá entrada. Está correto? É isso que eu mostrei para vocês. Tá? Saindo daí, não haverá entrada. Entendido? Tá? Agora vejamos uma outra curva interessante. Tá? Outra curva, 8, 3, 3, 7. Vamos lá. Pegar uma outra curva interessante para fazer. Então, vocês já estão sabendo, já sabem agora quando haverá a entrada, quando não haverá. Vamos lá, apagar tudo aqui. Ok? Importante isso aqui, a projeção, né? Tem que ser menor do que B menos A. Diga. Pensando, eu achei que fosse de pi menos θ. Quê? Pensando que eu achei que fosse para conseguir a projeção. Não, a projeção é o seguinte. Esse raio, qual é esse tamanho aqui? Qual é esse tamanho? A mais B cosseno θ. Qual é a projeção desse tamanho aqui em cima? Qual é? A mais B cosseno θ vezes o cosseno de θ. Não, mas se você fizer cosseno de π menos θ, vai dar um número positivo. Eu quero uma projeção relativa. A projeção é um número real. A projeção aqui é positiva, a projeção aqui é negativa. Certo? Tá bom? Tem que ser dessa forma. Entenderam aí a jogada? Tudo é análise desse polinômio quadrático. Que sempre tem raiz real, né? Mas ele possuirá duas raízes reais se o A for diferente de 2B. Mas aí eu tenho que analisar. Se o A é maior do que 2B, tem duas raízes reais. Mas eu não tenho isso aqui. A existência de um θ, tal que o cosseno de θ está entre as duas raízes. E aí, para ter isso aqui negativo. Pronto. Tá? Porque neste caso haverá a entrada, porque eu conseguirei um θ no intervalo aberto π sobre 2π, tá? Tal que o cosseno de θ está entre essas duas raízes. Então, beleza.
Ó, olha outra curva interessante em coordenadas polares. R igual a A, cosseno de 2θ, ó. R igual a A, cosseno de 2θ, onde o A é um número positivo. Nós vimos, eu vi aqui com vocês na aula passada, R igual a A cosseno θ. Isso é uma circunferência, né? De raio A sobre 2, centrada no ponto correspondente a A sobre 2. Certo? Agora é R igual a A cosseno de 2θ. Então, vou colocá-la aqui. E aí você presta atenção no que eu farei e por que eu farei o que eu farei. Tá? 3π sobre 2, π sobre 2, π, e vou pegar as bissetrizes. Π sobre 4, tá? Três π sobre 4, né? Π sobre 4. 5π sobre 4. E 7π sobre 4. Agora vamos e preste atenção, você mais econômico aqui na escrita. Θ e o R. Deixa eu trocar aqui o... Não, acabou. Não há perigo de dar erro. Lá. Me responda. Qual é o raio correspondente a um ângulo zero? Zero. Qual é o raio? A. E π sobre 4? Quando o ângulo é π sobre 4, quanto é o raio? Zero. Porque você observa uma coisa. Quando o ângulo θ vai de 0 a π sobre 4, 2θ vai de 0 a π sobre 2. Se o 2θ vai de 0 a π sobre 2, o cosseno de θ decresce de 1 a 0. Portanto, o raio decresce de A a 0. Então, olha o que acontece aqui, ó. Aqui o raio A, θ igual a 0, o raio é A. Então, a curva passa por esse ponto. E quando o ângulo vai de 0 a π sobre 4, o θ vai de 0 a π sobre 4, o raio vai de quanto? De A a 0. Então, o raio vai, ó, diminuindo e chega aqui tangenciando. Futuro eu mostrarei que tangencia. Agora, faça o θ variar de π sobre 4 a π sobre 2. Qual é o raio no π sobre 2? Qual é o raio no π sobre 2? Menos A. Olha o que acontece quando o θ varia de π sobre 4 a π sobre 2. 2θ varia de π sobre 2 a π. Aí o ângulo decresce de 0 a menos A. Decresce algebricamente. Ou seja, de novo, o ângulo θ variando de π sobre 4 a π sobre 2, o raio decresce de 0 a menos A. Ele cresce em valor absoluto, decresce em valor algébrico, de 0 a menos A. Quando o ângulo é π sobre 2, o raio é menos A, o raio está marcado do outro lado.
Isso quer dizer que o raio faz isso. A curva